Fala galera, bom, a gente vai dar continuidade na resolução das questões, certo? Nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre as questões de renascimento. Essa é uma das mais importantes, então eu vou tentar explicar tudo bem direitinho dentro das questões, ok? A primeira questão é do Enem, diz assim: depois de longas investigações, convenci-me, por fim, de que o Sol é uma estrela fixa rodeada dos planetas que giram em volta dela, e de que ele é o centro e a chama, que além dos planetas principais há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam, da minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas por matemáticos. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como um navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em uma boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passar por demonstrações matemáticas. Bem, vamos para a questão agora. Você vê que o primeiro texto é de Nicolau Copérnico, o segundo texto é de Da Vinci. Nicolau Copérnico, a gente sabe que ele é defensor do heliocentrismo, né? E Da Vinci também foi outro grande renascentista, cientista, médico, pintor e tal. Então vamos lá. O aspecto é ressaltado de ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno. O primeiro ponto que a gente tem que entender é filósofo renascentista. Se é filósofo renascentista, eu vou procurar uma crítica a Deus, né? Uma crítica a Deus não, perdão, uma crítica à igreja, né? Então vamos lá. Letra A. A fé como guia das descobertas? Não. Nenhum dos dois diz isso. O senso crítico para se chegar a Deus? Também não. Né? Então aqui está errada. Aqui está errado. Senso crítico para chegar a Deus? Também não. A gente sabe que os filósofos renascentistas não defendem isso. A limitação da ciência pelos princípios bíblicos? Não, muito pelo contrário. A importância da experiência e da observação? Aí, essa é a nossa alternativa. E letra E, o princípio da autoridade e da tradição? Não. A gente sabe que os filósofos renascentistas eles vão questionar essa tradição e vão valorizar a experimentação, o uso do raciocínio lógico e entre outros. Segunda diz assim: leia atentamente os relatos a seguir. O pintor que trabalha rotineiramente, apressadamente, sem comprometer as coisas, é como um espelho que absorve tudo o que encontra diante de si, sem tomar conhecimento. Experiência, mãe de toda a certeza. Só o pintor universal tem valor. São trechos de Leonardo da Vinci, personagem que se destaca no Renascimento. Neles, o autor exalta a compreensão, a experiência e o universalismo, fatores que marcam o. Bom, então, como eu disse a vocês, aqui ele vai buscar características que estejam dentro do Renascimento. Teocentrismo não faz parte do pensamento renascentista. Teocentrismo faz parte do pensamento medieval da Igreja. Epicurismo, em alusão aos princípios de dominância da Idade Média, errado também, né? Eu vou digitar aqui só para a gente entender. Teocentrismo, a gente sabe que é defendido pela Igreja lá na Idade Média, certo? Epicurismo, a gente sabe que é defendido por Epicuro lá na Idade Antiga ainda, lá na Grécia Antiga, no período helenístico.
Se você não assistiu a aula do período helenístico, tá lá no YouTube, pode ir lá. Qualquer coisa, diz que não achou que eu mando o link, tá certo? Letra C. Humanismo como postura ideológica que configurou a transição para a Idade Moderna. Aí, a gente sabe que uma das características do Renascimento era justamente o humanismo. Confucionismo, pois marca a oposição do conjunto das ideias orientais. Não, a gente não tem nada a ver, né? Isso aqui não tem absolutamente nada a ver. Escolasticismo, dado a admitir que a fé é como única fonte de conhecimento. Errado também. Renascentista nunca vai dizer isso. O renascentista vai questionar as ideias da igreja. Então, escolasticismo não. Terceira questão. O Renascimento amplo, movimento artístico, literário e científico expandiu-se da Península Itálica para quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema é correto afirmar. O racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade, da ciência teológica e da tradição medieval. Errado. A gente sabe que ele questionou isso. Houve um resgate pelos intelectuais renascentistas dos ideais medievais ligados aos dogmas do catolicismo, sobretudo da concepção teocêntrica do mundo? Não, muito pelo contrário, eles estavam combatendo isso. Letra C. Nesse período, reafirmou-se a ideia de que um homem cidadão que terminou por enfraquecer os sentimentos da idade nacional e cultural, os quais atribuíam para o fim das monarquias absolutistas. Não, nesse tempo a gente não tinha nem iniciado as monarquias absolutistas ainda, né? Letra D. O humanismo. O humanismo é característica dessa época, mas vamos lá. O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino. Então, pelo divino a gente já descarta. E aí a letra E. Os estudiosos do período buscaram apoio no método experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Vem a ideia do humanismo, do naturalismo, né? Então a resposta certa é a letra E. A quarta da PUC diz assim: o Renascimento, enquanto fenômeno cultural observado na Europa Ocidental no início da Idade Moderna, encontra-se inserido no processo de transição do feudalismo para o capitalismo, expressando o pensamento e a visão dos mundos próprios de uma sociedade mercantil e, portanto, mais aberta e dinâmica, manifestando-se principalmente através das artes e da filosofia. O movimento renascentista tinha como eixo a sabedoria popular e o domínio da maioria. Nunca pense isso. Não era o domínio da maioria, principalmente porque a igreja condenava esse tipo de atitude, esse tipo de questionamento da igreja. Então, não. Letra B diz assim: a oposição a todas as religiões organizadas, pois os princípios religiosos impediam a liberdade de opinião e tornavam o homem alienado. A igualdade jurídica de todos os indivíduos, suprimindo os privilégios da classe e equiparando os direitos e obrigações dos cidadãos. Estaria muito lindo, porém, eles não faziam oposição a todas as religiões, né? É tanto que vocês vão lembrar que lá na aula eu disse que eles não eram ateus, eles só questionavam algumas atitudes da igreja. Letra C. A liberdade de trabalho inerente a qualquer pessoa como instrumento capaz de possibilitar a criação e o crescimento do ser humano, sendo necessário abolir as corporações de ofício. Errado. Abolir as corporações de ofício, não. E aí vamos para a letra D. A letra D diz assim: a valorização do homem por sua razão e por suas criações, difundindo a confiança nas potencialidades humanas e superando o misticismo dominante na Idade Medieval. Aí, achamos nossa respostinha aqui bem completa. E aí a letra E, racionalismo e o geocentrismo. Cancelou aqui, ó. Geocentrismo não, heliocentrismo. Lembrar que os renascentistas, eles não eram geocêntricos, eles eram heliocentristas, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas é lembrar que eles defendem o heliocentrismo, o Sol como centro e não a Terra como centro. Quinta questão. Nas obras Comentários
e Revolução de Orbe Celeste, Nicolau Copérnico formulou uma teoria que desafiou os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, ao conceber um novo modelo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os valores culturais do Renascimento. Nenhum desses aqui é característico do Renascimento. Então, toda errada essa letra A. Quem mais que está errado? Letra B. Formalismo, relativismo e misticismo. Toda errada essa letra B também. Nada disso foi valorizado no Renascimento. Gnosticismo, hermetismo e sofismo. Nenhum desses. Gnosticismo, pessoal, é somente você ser gnóstico, é você acreditar em Deus, você acreditar numa religião. Letra D, heliocentrismo, antropocentrismo e racionalismo. Fechou. Essa é a nossa resposta. E aí, se você tiver bem lembrado todas as características do Renascimento, você marca essa questão e pula para outra em menos de 30 segundos. Letra E, teocentrismo. Já cancela aqui. Teocentrismo? Não. Aristotelismo até que vai. Até que está certo. Mas teocentrismo não. Sexta questão. Observe a imagem a seguir. Pessoal, essa sexta questão a gente não vai fazer ela. Porque essa sexta questão, por uma falha minha, eu acabei não pondo a imagem. Eu não coloquei a imagem dessa sexta questão. Então, a gente vai pular ela. Certo? A gente não vai fazer essa sexta. Sétima questão. De uma forma inteiramente inédita, os humanistas entre os séculos XV e XVI criaram uma nova forma de entender a realidade. Magia e ciência, poesia e filosofia misturavam-se e auxiliavam-se numa sociedade atravessada por inquietações religiosas e por exigências práticas de todo gênero. Sobre o tema é correto afirmar, o pensamento humanista implicava a total recusa da existência de Deus? Total recusa não. Desconfiem de qualquer alternativa que fale total, todos, exclusivamente. Então, não. Letra B. A mistura dos conhecimentos das mais diferentes origens, como magia e a ciência, levou a uma instabilidade imprevisível que lançou a Europa numa onda de obscurantismo? Não. Renascimento, muito pelo contrário, o Renascimento é um foco para poder sair da ideia da igreja. Letra C. As transformações artísticas e políticas do Renascimento incluíram inspiração das ideias na antiguidade clássica, na pintura, na arquitetura e na escultura. Perfeito. Achamos já a nossa alternativa, que é o que a gente vai conhecer como uma das principais características do neoclassicismo. O neoclassicismo é a característica que ele está falando. As inquietações religiosas vividas principalmente ao longo do século XVI culminaram nas reformas calvinistas, luterana, anglicana e finalmente no movimento de contra-reforma que defendeu a fé protestante. Contra-reforma defende o catolicismo e não o protestantismo. Então, isso aqui está errado. Ok? E agora vamos para a oitava questão aqui da FUVEST. Nos séculos XIV e XV, a Itália foi a região rica e influente da Europa. Isso ocorreu devido à iniciativa pioneira na busca para as Índias? Não. Quem foi pioneiro na busca das Índias foi Espanha e Portugal. Então, não. Centralização precoce? Não, errado. O declínio do Renascimento vem porque a Itália não se centralizou. A Itália e a Alemanha vão ser uma das últimas a se centralizarem totalmente. Ausência completa de relações feudais? Falso. Ausência completa. Duvidem desses termos generalistas. Letra D. Neutralidade da Península Itálica frente à guerra generalizada na Europa? Nunca. A Itália era o foco, até porque na Itália onde em Roma, a gente vai ter o foco cristão, o foco católico. Letra E. Combinação do desenvolvimento comercial com pujança artística. Perfeita alternativa, marcar aqui. Então, a combinação do desenvolvimento comercial, óbvio, a partir da Quarta Cruzada, que reabriu o comércio com o Oriente.
Nona questão. O Renascimento foi um período de alteração substancial no panorama da cultura europeia. Assinala a alternativa que apresenta Leonardo da Vinci como representante exemplar desse contexto renascentista. Bem, aqui a pergunta agora é sobre Leonardo da Vinci, a nona questão. O universo temático que marca a obra de Leonardo da Vinci revela a sua principal característica como intelectual, a vocação para tornar-se especialista de uma área em detrimento das demais. É errado isso aqui. Certo? Tanto, por que está errado? Porque os renascentistas, eles eram, lembra da característica universalismo. Eles tinham eles atuavam em várias áreas do conhecimento. Da Vinci era pintor, escultor, cientista, médico. Letra B. Há o reconhecimento do que a qualidade de seu trabalho se deve à sua capacidade de distanciar-se das questões cotidianas? Não. Muito pelo contrário. Né? Ele não estava distante das questões cotidianas, não. Ele estava próximo. Letra C. Leonardo da Vinci possuía aversão à relação ao traçado do corpo humano. Aversão? Nossa! Leonardo da Vinci foi quem fez o homem vitruviano. Jamais ele teria aversão. O talentoso italiano ganhou notoriedade ao defender a tese que o artista deve afastar-se da reflexão filosófica para dar vazão à sua criatividade. Nunca ele faria isso. O problema aqui está só em afastar-se. Não. Leonardo da Vinci jamais defenderia isso, porque ele era filósofo também. Leonardo da Vinci articulou o saber técnico com conhecimento científico sobre a natureza das coisas e das artes humanas. Perfeito. Alternativa correta, a gente vai gabaritando. A 10ª questão agora, da VUNESP, diz assim: Nascimento na Itália, o Renascimento do movimento intelectual, científico, artístico e literário espalhou-se pela Europa, mas de forma desigual. Considere as seguintes afirmações a respeito desse movimento. 1. A arte renascentista tinha como característica principal a exploração dos motivos religiosos, recebendo dessa maneira o apoio do clero e dos mecenas. Gente, nessa questão aí, o que é que a gente tem que entender? A gente tem que... mas alguns artistas, por exemplo, Michelangelo fez lá a Capela Sistina e tal. Mas o clero, a arte renascentista não tinha como característica principal a exploração de motivos religiosos, muito pelo contrário, né? Eles exploravam sim algumas partes da religião, mas não era exploração total, não era a principal, certo? Até porque eles vão questionar isso aqui. E o clero também não apoiou muito eles, não. O clero lutou muito contra isso aqui. O Renascimento foi um movimento que valorizou o antropocentrismo, o hedonismo, racionalismo, individualismo, naturalismo. Perfeito. Tudo correto. São as características do Renascimento. No plano político, sua principal consequência foi contribuir para o advento do absolutismo ao laicizar a sociedade e revalorizar o direito romano. Também não tem nem muito o que questionar nessa alternativa, está toda correta. Aí você vai dizer, como assim? Mas... E esse termo de laicização? Bem, houve sim uma laicização porque agora alguns estados estavam rompendo sua relação com a igreja, né? Então, nesse rompimento da relação com a igreja é o que a gente vai chamar de laicização do Estado. Começou, né? A quarta afirmativa diz assim: o combate central das ideias renascentistas residiu na defesa de concepções de mundo baseadas no teocentrismo e na escolástica. Errado. Teocentrismo e escolástica é a Idade Média, não Renascimento. O 5 diz assim: a Itália acumulou maior quantidade de capital e alcançou o desenvolvimento comercial e urbano invejável, gerando excedentes econômicos para investir em obra de arte. Perfeito. Lembra que das famílias que eu falei? Sforza, lá em Milão, os Médicis em Florença. Então, essa daqui também está certa e a resposta correta aqui é a letra D. Certo? Para vocês verem como a gente tem que saber dos detalhes. 11ª questão. A partir do século XII, em algumas regiões europeias, nas cidades em crescimento, comerciantes, artesãos e bispos aliaram-se na construção de catedrais, como grandes pórticos.
vitrais e rosáceas, produzindo uma poética luz. Abóbadas e torres elevadas que dominavam os demais edifícios urbanos. O estilo da arte dessa época é denominado. E aí, qual é o estilo que a gente vai classificar aí essa 11ª questão? De cara, você marcaria renascentista. Porém, eu estou falando aqui de século XII. Né? Então, século XII, a gente não, bizantino não é, gótico não é, porque gótico não teria essa poética da luz. Barroco não seria. E aí, qual seria essa alternativa? Você poderia ficar, mas é renascentista de cara. Ainda não é renascentista. Por isso, essa daqui é uma pegadinha. Ainda é o estilo romântico. Né? Se vocês forem buscar o período do romantismo na Europa, vocês vão ver que vai bater certinho. Ok? Então, não se deixe enganar, porque o que é que acontece? Você pode ir no intuito de marcar renascentista só pelo fato da gente estar vendo o Renascimento, da gente estar vendo o Renascimento. E não é, tá certo? A gente tem que começar a compreender um pouquinho. Pronto, pessoal. Então, aqui seria o estilo romântico. Agora vamos para a 12ª, da Mackenzie, né, de 1996. O humanismo foi um movimento que não pode ser definido por ser um movimento diretamente ligado ao Renascimento, por suas características antropocentristas individuais. Não, é por isso mesmo que ele tem que ser ligado. Aqui a pergunta é não, tá? Deixa eu destacar aqui a pergunta, porque até eu ia passando batido. A pergunta é não. Não pode ser definido. É errado. E a letra A está errada porque ele pode sim ser definido assim. O Renascimento pode sim ser definido como a partir do humanismo. O humanismo pode sim ser relacionado ao Renascimento. O humanismo foi um movimento que não pode ser definido por ter uma visão de mundo que recupera a herança greco-romana utilizando o tema como inspiração. Errado também porque ele traz isso. O humanismo é uma das características do Renascimento, junto do antropocentrismo, heliocentrismo, do neoclassicismo. Letra C. Ter valorizado o misticismo, o geocentrismo e as realizações culturais e medievais. Pronto. Aí aqui a gente chega na nossa resposta, né? Porque isso aqui não tem nada a ver com humanismo. Isso aqui tem a ver com Idade Média. Então essa é a resposta correta. Porque ele quer saber a errada. Certo? Ele quer saber a que não pode ser relacionado com o humanismo. Aí letra D. Centrar-se no homem em oposição ao teocentrismo, encarando-se como medida comum das coisas. Beleza, também tá certo para a gente, porque ele se aplica ao humanismo, mas para a questão está errado, porque ele quer saber a errada. E aqui, romper os limites religiosos impostos pela igreja nas manifestações culturais. Ele também quer fazer isso, então está errado. A 13ª da Unirio diz assim: as manifestações culturais expressas no Renascimento ocorrido na Europa entre os séculos 14 e 16 apresentam as características abaixo, exceção de uma. Assinale. Repúdio aos ideais escolásticos. Ok. Então, essa daqui está correta. Se essa daqui está correta, não é a resposta que a gente quer. Crítica ao pensamento escolástico, essa também está correta. Então, não é a que a gente quer saber. Está correta por quê? Porque os renascentistas questionavam a ideia da escolástica, da patrística, da filosofia medieval como um todo. Valorização das obras clássicas, também está correto isso aqui. Porque lembre que a gente está procurando a errada. Certo? Fortalecimento do humanismo e do individualismo também está correto. Então, isso aqui a gente marca de rosa porque a questão quer saber a errada. E a letra E diz assim: negação das concepções antropocêntricas e naturalistas. Isso aqui está errado, porque o Renascimento sim tinha foco nas concepções
antropocêntricas e naturalistas. A 14ª diz assim: o antropocentrismo, naturalismo, hedonismo, racionalismo. As características acima fazem parte de qual movimento? Aí você vem de cara, ó, tá, renascimento. Certo? 15ª da FUVEST diz assim: no campo científico e matemático, o processo de investigação racional percorreu um longo caminho. Os elementos de Euclides, a descoberta de Arquimedes sobre a gravidade, o cálculo de Eratóstenes do diâmetro da Terra, com um erro de apenas algumas centenas de quilômetros do número exato, todos esses feitos não seriam igualados na Europa durante 1500 anos. O período a que se refere o historiador Finlay para a retomada do desenvolvimento científico corresponde a que época? Né? Helenismo? Não, o helenismo foi antes. Né? O helenismo aconteceu antes disso tudo. A criação das universidades da Idade Média? Não. A criação das universidades da Idade Média, vocês vão lembrar que é basicamente teologia lá nos mosteiros. Letra C. Ao apogeu do Império Bizantino, quando se incentivou a condensação da produção dos autores gregos? Não, tem nada a ver com o texto isso aqui. Né? Não tem nada a ver com a questão. A expansão marítimo-comercial, ele em algum momento aqui ele fala de expansão marítimo-comercial, não fala, mas a gente sabe que a expansão marítima, aquela abertura, propôs que o Renascimento acontecesse na Itália. E por isso esses filósofos renascentistas conseguiram desenvolver essas teses. Então, letra D diz assim: a expansão marítimo-comercial e ao Renascimento, quando se lançaram as bases da ciência moderna. Então, está todo certinho aqui a letra D de dado. E aí a letra E diz assim: o desenvolvimento da Revolução Industrial. A Revolução Industrial nem foi agora. Tá certo? Então, não. Revolução Industrial vai ser um pouquinho depois. Um pouquinho muito. 16ª diz assim: no início da Idade Moderna, buscando construir um novo tipo de sociedade por meio da difusão dos padrões de comportamento, surgiram na Península Itálica ricos patrocinadores das artes e das ciências. Lembra dos mecenas? Na Península Itálica, ricos patrocinadores dos Médicis, das artes e das ciências, que objetivavam não só a promoção pessoal, mas também proveitos culturais e econômicos. Assinale a alternativa que indica como são denominados esses patrocinadores. Eu já dei a resposta. Os mecenas são famílias ricas da Itália que financiam o Renascimento. Né? Como eu dei o exemplo já da família Médici, como eu dei o exemplo da família Sforza, né? Então, são os mecenas. A 17ª questão diz assim: Galileu, talvez mais do que qualquer outra pessoa, foi responsável pelo surgimento da ciência moderna. O famoso conflito com a Igreja Católica se demonstrou fundamental para sua filosofia. É dele a argumentação pioneira de que o homem pode ter expectativas de compreensão do funcionamento do universo e que pode atingi-la através da observação do mundo real. Né? Aí a pergunta é assim: o famoso conflito com a Igreja Católica a que se refere o autor corresponde a, né? Então está correspondendo ao quê? A decisão de Galileu de seguir as ideias da Reforma Protestante? Não. Galileu, não foi por isso que Galileu foi perseguido, não foi porque ele era protestante. Letra B. Ao julgamento de Galileu pela Inquisição, obrigando a renunciar publicamente às ideias de Copérnico. Perfeito. Aconteceu isso mesmo. Galileu defendeu as ideias de Copérnico, a igreja não gostou, e aí obrigou ele a negar suas teses. Letra B está certinha. Letra C. A opção de Galileu de combater a autoridade política do Papa e a venda de indulgências pela igreja, né? Ele não combateu a autoridade do Papa, nem isso aqui não. Ele estava focado ali nas estrelas, no Sol, no pensamento de Copérnico. Letra D. A crítica de Galileu à livre interpretação da Bíblia. Não, isso aqui vão ser dos reformadores e não de Galileu. E a letra E. A defesa da superioridade da cultura grega da antiguidade feita por Galileu sobre os princípios das ciências naturais. Aí você, mas
é época do naturalismo. É época do naturalismo. Mas não foi por isso aqui que Galileu foi perseguido. Isso aqui está correto. Ele defendeu isso, mas não foi por isso que ele foi perseguido. Né? Ele foi preso e a Santa Inquisição botou para ele negar suas teses. Ele só não foi queimado por pouco. Tá bom? Então, vamos para a 18ª questão agora. 18ª diz assim: o Renascimento foi um período de alteração substancial no panorama da cultura europeia. Assinale a alternativa que apresenta Leonardo da Vinci como representante exemplar. Letra A diz assim: o universo temático que marca a obra de Leonardo da Vinci foi a característica intelectual, a vocação para tornar-se especialista. Pessoal, perdão, essa aqui a gente já fez, não já? Já. Essa questão aqui é repetida, tá? Eu vou até marcar aqui, marcar de azul, e aí vou escrever aqui, ó, questão repetida. Essa questão aqui foi repetida, né? A gente já até gabaritou ela. O gabarito é letra E, aqui, ó, articulou conhecimento nas artes humanas, né? Aqui a gente já fez essa questão. Vamos para a 19ª então. A 19ª diz assim: acerca do Renascimento, questão 1. As características do homem do Renascimento são racionalismo, individualismo, naturalismo, antropocentrismo, em oposição aos valores medievais baseados no teocentrismo. Beleza, essa daqui está toda correta. O 2 diz assim: o Renascimento não foi um processo homogêneo, seu desenvolvimento foi muito desigual e as manifestações mais expressivas se deram no campo das artes e das ciências, sendo que no campo artístico, a literatura e as artes plásticas ocupavam um lugar de destaque. Não foi homogênea aí. A gente segura um pouquinho. Essa daí é aquele famoso distrator, né? Mas ela está bem bonita, né? Ela está bem bonita. A 3 diz assim: a arte renascentista tornou-se predominantemente religiosa. Não, gente, nada disso. Retratando a vida dos santos, não. Até tinham algumas obras, né, como a da Capela Sistina, como a dos profetas, mas não era predominantemente religiosa, não. A 4 diz assim: a Itália foi o centro do Renascimento, porque era centro do pré-capitalismo e do desenvolvimento comercial urbano que gerava excedentes de capital mercantil. Beleza. Narrou por que a Itália foi a primeira a iniciar o Renascimento. Foi por isso aqui, ó. Pelo desenvolvimento do comercial urbano que gerava excedentes de capital mercantil para o investimento nas obras de arte. A 5ª diz assim: a ascensão do clero foi fundamental para que se desenvolvessem os estados italianos, um poderoso mecenato, plenamente identificado com as concepções terrenas dominantes entre os eclesiásticos. Tudo errado. O clero não foi fundamental, não. Inclusive, o clero ele abominava a ideia do lucro, abominava a ideia da usura, então nada disso. Então a 1 está certa, a 4 está certa, a segunda eu não consigo enxergar nada de errado. E se você for para as alternativas, ó, que tem 1 e 4 certas, só tem aqui a letra B. Então, obrigatoriamente, a alternativa 2 aqui está correta. O Renascimento não foi um período homogêneo, seu desenvolvimento foi muito desigual e as manifestações mais expressivas se deram no campo das artes e das ciências, sendo que no campo artístico, a literatura e as artes plásticas ocupavam um lugar de destaque. Então, está aqui corretinho. E a 20ª questão agora diz assim: com relação à arte medieval, o Renascimento destaca-se pelas seguintes características: perspectiva geométrica e a pintura a óleo. Não. Tá certo? Não. Letra B. Lembre-se que eu estou fazendo aqui um paralelo. Ó. Com relação à arte medieval, o Renascimento se destaca ao que? Né? Ele traz que características? Perspectiva geométrica e pintura a óleo, não. Representação
as vidas de santos e o afresco. Letra C, a representação do nu e as iluminuras. Letra C, as alegorias mitológicas e o mosaico. Letra E, o retrato do estilo romântico na arquitetura. Esse aqui a gente vai descartar, né? Porque eu não estou falando de romantismo. E aí, essa questão é uma questão bem específica, né, da FUVEST. Dificilmente o Enem vai cobrar assim, mas eu trouxe justamente para poder deixar um pouquinho difícil. Então, perspectiva geométrica e pintura a óleo? Não. Retrato do estilo romântico? Também não. Aí vamos lá. Aí veja só o que é que eu quero que você entenda. O detalhe está na pergunta. Com relação à arte medieval, o Renascimento se destaca por quais características? Veja, eu quero saber quais características do Renascimento podem ser atribuídas dentro de uma arte medieval. E agora, pela primeira vez em todas as questões que a gente fez, eu não estou mais querendo separar Renascimento de Idade Média. Mas essa questão ela está pedindo para que a gente mostre um ponto em comum. E um dos pontos em comum está aqui na letra B, ó. A vida dos santos e o afresco. Lembra que muitos artistas, como do Renascimento, destacaram a vida dos santos, né? Teve os profetas, né? Se eu não me engano, feito por Donatello. Teve a Capela de Sistina, feita por Michelangelo. Então, o que ele teve de comum com a Idade Média é que o Renascimento está começando ali, está começando a criar conflitos com a Idade Média. Então, não tem como ter uma separação abrupta, pum, separou. Não, vai separando aos pouquinhos. E nesse momento de transição, vai ter uma hora que vai dar uma misturada, né? Então, com relação à arte medieval, o Renascimento se destaca pelas seguintes características: as vidas de santos e o afresco, certo? Letra C, a representação do nu e as iluminúrias. Não, porque isso aqui para a igreja não ia rolar nunca, né? Não ia rolar nunca isso aqui. As alegorias mitológicas, também para a igreja não ia rolar nunca isso aqui. Beleza? Bom, gente, e aí a gente chega ao final. Eu queria voltar rapidinho, só na 11ª questão, para eu fazer uma correção. Essa questão aqui da VUNESP, que eu tinha dito a vocês que era romantismo, né? Bom, essa questão aqui está errada, não é romantismo. A resposta certa seria renascentista, certo? Por causa de um detalhezinho disso aqui, ó, Poética da Luz. Ok? Isso aqui traz a ideia do Renascimento. Abóbadas e torres elevadas que denominam edifícios urbanos. Também vai trazer essa visão renascentista. Certo? Peço perdão aqui nessa questão. Eu disse romantismo por causa disso aqui, ó, construção de catedrais com grandes pórticos, vitrais e rosáceas, né? Então, olhando isso aqui, você marcaria romantismo, mas aí quando você vem aqui para Poeta da Luz, abóbadas e torres elevadas, principalmente formando edifícios urbanos, aí a gente marca renascentista, tá certo? Então, a 11 seria a letra A, corrijam aí, viu? E quem já tem acertado, não se desespere. Ok? Então, pessoal, foi isso. Até a próxima.